gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, tenho 19 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo muito esperado, que foi um vídeo bem pedido nos meus últimos vídeos que eu comentei, né, sobre fazer simulado, principalmente naquele vídeo de erros que eu cometi, né, de não fazer o simulado da forma correta, não corrigir o simulado da forma correta. E eu vim aqui hoje trazer esse vídeo para vocês. Então eu peço para vocês que se esse vídeo acrescentar de alguma forma, sei lá, der uma luz, uma orientação pra vocês, nem que seja com uma mínima diquinha, eu peço para que, por favor, vocês curtam esse vídeo para que ele seja recomendado para mais e mais alunos. Se inscreva aqui no canal para me ajudar a bater a minha meta de 20 mil inscritos até o final do ano e comente aqui embaixo, deixe sugestões, críticas construtivas, opiniões, enfim, qualquer coisa, elogio, porque assim vocês vão estar me motivando. Mas, obviamente, a gente não pode iniciar uma conversa aqui sem antes eu cumprimentá-los, não é mesmo? Então, estudantes de todo o Brasil, olá! Como eu disse, né, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre simulado, porque eu vejo que é um tema muito importante. Eu acho que simulado de todo o processo, sabe, assim, de estudos para Enem, para vestibular, simulado é com certeza o mais importante de tudo, mais importante do que ter aula, mais importante do que ler teoria, mais importante do que resolver exercícios, porque o simulado ele é literalmente a simulação do dia da prova, né? Que é o mais importante, o dia da prova. Mas eu percebi, com o tempo que eu fiquei no cursinho, que, sei lá, acho que uns 95% das pessoas não faziam o simulado da maneira correta. Algumas até tentavam, porém, assim, realmente não fazia. Alguns nem levavam a sério, né, o simulado, ia lá, tipo, na primeira uma hora, acho que 1h30, sei lá, que eles liberaram pra sair, já saía, já dava a prova, não tava nem aí, queria curtir, queria fazer alguma coisa, queria, sei lá, ir pra uma festinha, não levava a sério. Isso, graças a Deus, eu nunca fiz, não foi um erro que eu cometi, assim, de não levar os simulados a sério. Conheci pessoas que várias vezes, assim, entregavam o simulado mais cedo pra poder, tipo, quando tinha pecuária, Caldas Country, alguma coisa, a pessoa entregava pra poder viajar e festar, enfim. Isso eu nem preciso falar que é um erro gravíssimo, né, gente? Então, se você faz alguma dessas coisas, pare imediatamente, tá? Leve a sério seus simulados, porque é a parte mais importante de todo o processo. Então, vamos começar. A primeira coisa é iniciar tudo bem antes, não no dia do simulado. Você precisa se preparar ao longo do ano, mas especialmente um dia antes você precisa começar a simulação do simulado. Então, simular o que você vai comer, a hora que você vai comer. Eu não recomendo você, por exemplo, você é acostumado a comer, assim, arroz, feijão, macarrão, carne normal, e aí você querer dar um de fitness, de saudável e comer só saladas e coisas fitness. Tem professor que recomenda isso, né? Eu não recomendo porque eu te recomendo a comer o que você está acostumado, porque a ideia é não ter nenhuma mudança abrupta no nosso organismo, né? Pra ele não nos cobrar de qualquer forma que seja. Então, por exemplo, eu lembro que no meu último Enem, antes de eu ir pro Enem, eu comi 2 pratadas gigantes de lasanha. E comi assim, arroz, feijão também, obviamente. E comi muita, muita lasanha. E até, assim, algumas pessoas, né, depois no cursinho falaram: você não ficou com medo não de, sei lá, dar uma dor de barriga, de passar mal? Mas assim, gente, eu estava acostumada a comer demais, eu estava acostumada a comer muita massa, muito carboidrato. Então não adiantava chegar no dia do simulado, não adiantava chegar no dia da prova e querer mudar isso achando que iria me fazer bem. Talvez naquele dia ali trocar aquela lasanha por uma salada que seria mais leve, teoricamente, não iria me fazer bem porque eu não estava acostumada com aquilo, né? Não poderia fazer uma mudança radical de uma hora para outra, muito menos no dia da minha prova. Então, como que você está acostumado a comer, não coma tarde, isso é essencial para dar tempo do seu organismo digerir, para você não ficar empanzinado e não sofrer com isso no dia seguinte. Não vá dormir tarde demais também. Durma como se fosse o Enem. Se você fosse fazer o Enem amanhã, você ficaria hoje no celular até meia-noite, 1h da manhã? Não, não ficaria. Muito provavelmente você iria deixar o celular de lado, iria dormir, iria descansar e não iria ficar na tela, nem assistindo TV, nem assistindo celular, iria descansar a mente. Então por que que no dia anterior do simulado você faz diferente, sendo que era pra você agir
como se você fosse fazer a prova. Um dos motivos de eu não conseguir, assim, de eu não querer fazer um cursinho online, era justamente por isso. Não adianta você sentar na frente de um computador e achar que vai ser exatamente igual, porque não vai. Fazer um simulado não é simplesmente resolver as questões, é você se preparar, é você pegar o transporte, olhar o horário e tentar não se atrasar, é você separar tudo, é você se preparar, é você sair do seu conforto da sua casa e poder ir, é você dormir bem na noite anterior, é você saber o que você vai ter que comer, é você procurar a sua sala. E essas experiências de se transportar da sua casa até o local da prova, simular o transporte que você iria utilizar, de procurar a sala que você iria entrar, até a emoção de conversar com pessoas conhecidas lá no local da prova, eu não teria isso no cursinho online. Por isso, eu preferia tanto o cursinho presencial. Então, eu tinha essa oportunidade de literalmente simular o dia da prova no meu cursinho presencial. Por que eu iria perder essa oportunidade, sabe? Se você não simular a partir de hoje exatamente a forma que você irá fazer no dia da sua prova, quando chegar o dia de você realmente fazer a sua prova, o seu corpo não vai entender aquela atividade estranha. Se você não está acostumado a sentar numa cadeira por 5 horas e meia para fazer uma prova concentrado, não é no dia da prova que você vai conseguir fazer isso. Se você não está acostumado a dormir bem no dia anterior da prova, não é no dia anterior da prova que você conseguirá fazer isso. Se você não está acostumado a ir mais cedo para o seu local de prova do seu simulado, a procurar a sua sala, a ir ao banheiro antes, a conversar com o pessoal lá no local, não é no dia da prova que você conseguirá fazer isso. Você vai ficar nervoso, você vai ficar estressado, você vai ficar ansioso. Então, simule tudo o que você puder. Outra coisa, não é pra gente simular? Então, por que você vai deixar tudo pra última hora? Eu duvido que você vai deixar tudo pra última hora no dia do Enem. Então, também não faça isso com o seu simulado. Tem alguns cursinhos que você faz o simulado de qualquer jeito, mas alguns cursinhos mais rigorosos, eles querem que você faça exatamente igual. Exatamente igual. O Enem. Então, pega um saquinho transparente, uma sacolinha, alguma coisa, um dia antes de você deitar, coloca o seu documento. Se para fazer simulado no seu cursinho ou na sua escola é exigido documento, coloque as suas canetas pretas, coloque o seu chiclete que você vai chupar, coloque um lanchezinho, uma bolacha, alguma coisa que você vai levar, coloque a sua garrafinha de água sem rótulo. Gente, é importantíssimo você simular tudo. É sério, uma coisinha do tipo deixar o rótulo na garrafinha de água vai fazer diferença. Porque se você simular exatamente igual, seu cérebro ele vai se acostumar tanto que quando chegar no dia da prova, ele vai falar: ah, eu já tô acostumada a fazer isso, eu sei como é que faz, então vamos lá. Ah, já tô acostumada a ficar concentrada 5 horas e meia, então vou fazer isso de novo, vamos lá. Ah, eu já tô acostumada a ficar aqui 5 horas e meia sem ir no banheiro, então vamos de novo. Ah, eu tô acostumado com esse tempo de ficar aqui sentado olhando pro nada, então vamos ficar olhando de novo. Você não vai ficar tão ansioso, tão nervoso se você simular exatamente o que irá acontecer. Beleza, dormiu bem, dormiu cedo, descansou, não ficou no celular até tarde, acordou de boa, tomou café. Também, café da manhã e almoço do dia do simulado é a mesma coisa. Coma o que você iria comer no dia da prova. E o que você iria comer no dia da prova, o mesmo que você está habituado a comer todos os dias do seu cotidiano. Não faça nenhuma mudança abrupta, não mude o horário que você come, não mude o que você come, não mude onde você come. Se todos os domingos você almoça na sua avó, inclusive no domingo que você for fazer o seu Enem, então almoce lá todos os domingos. Não vá todos os domingos almoçar na sua avó e no dia do Enem almoçar na sua casa, porque o seu cérebro não vai entender por que você teve aquela mudança de comportamento. Outra coisa, eu sei que tem gente, por exemplo, era o meu caso ano passado, que tem aula de manhã no sábado e tem o simulado à tarde. Quando você tem aula de manhã no sábado, isso já é um pouco ruim, porque, né, no dia do Enem você não vai ter essa aula de manhã, então já vai ser uma mudança ali no cotidiano, digamos assim, que o seu cérebro vai ter que enfrentar. Mas você não tem outra opção, você precisa assistir a aula. Então assista a aula, mas não fica se forçando. Se você tem costume de ficar na sua sala resolvendo exercícios no intervalo,
Não faça isso no sábado, vai descansar. Se você tem o costume de antes do almoço fazer alguma coisa, resolver uma lista, não faça isso. Não force a sua cabeça no sábado de manhã, se for sábado à tarde, o dia que você for fazer a sua prova. O ideal mesmo é simular o dia e o horário, então se você for fazer aos domingos, não force a sua cabeça de manhã, sabe? Tenta descansar, tenta relaxar. Simule exatamente o dia da prova. E sabe por que eu bato tanto na tecla aqui pra vocês simularem corretamente? Porque eu não simulei corretamente no início, não. E foi por isso que eu me senti extremamente cansada. E foi por isso que eu dormi no meu primeiro Enem. Dormi no meu segundo Enem também. Não só dormi no meu primeiro e no meu segundo Enem, como dormi os 2 dias consecutivos. Porque eu não estava habituada, e às vezes eu estava até habituada ali a sentar e fazer o simulado, mas não da forma que eu deveria fazer. Eu fiquei tão cansada, ele não reconheceu o que eu estava fazendo, então ele simplesmente decidiu me desligar. E isso pode acontecer com você também. Então, simule o dia da sua prova exatamente igual ou mais próximo possível. Gente, uma coisa importantíssima: não durma antes do simulado. No meu cursinho, principalmente, eu via muita gente que, tipo assim, almoçava, né? E aí ficava ali 1 hora entre o almoço e a prova. Falava, vou descansar. Ia deitar. Isso é um péssimo hábito, porque muito provavelmente no dia da prova você não conseguirá fazer isso, porque o seu nível de ansiedade vai estar alto, mesmo para você que não é ansioso, a ansiedade tende a aumentar um pouquinho e talvez isso te tire o sono. Só que o que acontece? O seu corpo, ele está acostumado a dormir antes da prova. E aí, naquele momento ali de adrenalina, de nervosismo, talvez você não sinta sono, mas logo depois, ainda mais com a duração exaustiva da prova, vai bater um sono muito forte e aí o seu corpo vai te cobrar. Ué, todo dia antes de você fazer essa mesma prova a gente dormia, por que você não dormiu hoje? Não vamos fazer diferente não, vamos dormir também. E aí ele vai querer te desligar no meio da prova e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Então, se você almoçou e tem um espacinho aí entre o almoço e a sua prova, tente conversar com alguém, sabe? No dia da prova, muito provavelmente você vai conversar com alguém também. Talvez você encontre alguém lá no local da sua prova, um amigo, um colega, e você vai conversar, vai escovar os dentes, vai tomar um cafezinho para poder despertar. Se você tem o costume de meditar para poder aumentar sua concentração, seu foco, faça isso, mas não durma antes de fazer o simulado. Daí beleza, né? A gente vai começar o simulado. E aí, como que eu vou fazer o simulado? Vídeo sobre isso eu já gravei e já está aqui no canal, eu vou deixar ele recomendado ao final desse vídeo, de por onde começar, o que você deve deixar para chutar, quais questões você deve chutar, enfim, de acordo com o seu curso, de acordo com o peso, vou deixar ele recomendado aqui ao final desse vídeo. Mais um vídeo que eu acho importante fazer, né, questão de simulados, é marcações. Quando eu fazia minha prova, eu peguei aqui um exemplo que até na prova do Enem eu fazia isso. Eu gostava de marcar para poder me ajudar, no caso dos simulados era para me ajudar na correção posterior. No Enem era para me ajudar a não marcar gabarito errado, a poder perceber, visualizar, né, mais facilmente quais alternativas eu já tinha eliminado, quais eu tinha ficado em dúvida. Então eu tinha uma padronização. Por exemplo, essa questão 89 aqui, ó. Eu fazia dessa forma. Se eu ficava em dúvida, eu colocava um risquinho na frente. Não sei se vai dar pra ver, ó. Tá vendo? Eu colocava um risquinho. Ou seja, provavelmente esse será o gabarito. Se não for tipo, eu ficar entre a letra A e a letra C, aí eu vou colocar o risquinho na frente das duas. Tipo assim, as duas são possíveis de ser gabarito. E aí eu preciso tentar eliminar uma das duas. Se é uma alternativa que eu já sei que não é ela, eu marcava um xizinho na frente. Então eu sempre tentava marcar o xizinho ou o tracinho. Outra coisa, eu sempre gostava de fazer assim, ó. Se era uma questão que eu tinha resolvido, mas que eu tinha dúvida ou que eu achava difícil, eu fazia um círculo. Esse círculo significava ou eu li correndo, não deu tempo de prestar atenção, ou então eu estava cansada na hora que eu li essa questão, não consegui fazê-lo direito, ou então estou em dúvida e se der tempo quero voltar para poder tentar reler. Eu fazia esse círculo, então se sobrasse tempo na prova, eu voltava e tentava reler aquela questão, né? Tentava entender, tentava ver meu gabarito, ver se eu confirmava, deixava naquela mesma. Enfim, por exemplo aqui, ó, eu tinha eliminado as 3 de baixo, tá vendo? Com um xizinho, fiquei em dúvida entre A e a B e obviamente marquei a errada, né? Que sempre que a gente fica em dúvida entre duas, a gente marca errada. E aí eu vou explicar mais pra frente o porquê de fazer isso é tão importante. E aí você vai fazer, né, a correção. Como você vai iniciar a correção? Obviamente olhando o gabarito, né, marcando as que você acertou, as que você errou e colocando sua quantidade de acertos. Daí essa é uma das partes mais importantes do simulado. Você deve fazer a correção
de questão por questão. E aí o que acontece? Mesmo as questões que você acertou, se você ficou em dúvida, por exemplo, eu fiquei em dúvida entre A e a B, marquei a letra A, era o gabarito, mas ainda assim fiquei em dúvida entre a B. Você vai olhar na resolução da prova e vai tentar entender por que não é a B. Entendeu? Maravilha. Vai pra próxima. Questões que você errou. Obviamente você tem que ler, você tem que entender por que você errou. E aí você tem que identificar o seu erro. Foi por falta de atenção? Foi por falta de tempo? Foi porque faltou conteúdo? Foi porque você estava cansado na hora? Se for por falta de atenção ou porque não deu tempo, talvez até seja uma questão que você conseguiria resolver e aí beleza. Agora, se foi uma questão, por exemplo, que te faltou um pouco de conhecimento ou que você realmente não conseguia resolver da forma correta, então você tem que ir atrás, você tem que estudar aquele conteúdo de novo, revisar aquele conteúdo. Uma coisa que eu gostava de fazer, por exemplo, eu pegava minha prova de natureza e aí eu errei uma questão de genética, de, sei lá, segunda lei de Mendel. Aí, atrás da prova, eu colocava a segunda lei de Mendel. Aí eu tava continuando a prova e aí eu errava uma questão de relações ecológicas. Eu ia lá atrás da prova e colocava, escrevia relações ecológicas. Depois de analisar questão por questão, alternativa por alternativa das que precisava, eu olhava todos aqueles tópicos e dava uma revisada, pra se caísse de novo num próximo simulado, eu garantir mais certeza de acerto. Se você não entender o gabarito, não entender a justificativa do exercício, vai atrás de um professor, vai atrás de um amigo seu que saiba um pouco mais de você, vai atrás de um plantão de alguma coisa, mas não fica com dúvida. E por último, depois de você analisar questão por questão, alternativa por alternativa, uma coisa que é muito importante é fazer a comparação com você mesmo, da sua evolução. Não é só você ir lá e colocar, acertei 70 questões da prova. Não, acertei 35 questões de humanas e 35 questões de linguagens. Próximo simulado, coloca também e vai olhando a sua evolução. Quando eu colocava só números, não ficava muito legal. Se seu simulado tiver colocação, coloca a sua colocação também, sabe? Talvez te ajude. Coloca sua colocação no primeiro simulado, sei lá, fiquei em 18º. No segundo, fiquei em 9º. No terceiro, eu fiquei em 20º lugar. E aí você vai ter uma noção, será que eu tô mudando, tendo uma variação muito grande de posição, ou será que eu já tô conseguindo alcançar um patamar em que eu tô ficando ali estável, ficando sempre entre os 10 primeiros, ficando sempre entre os 20 primeiros, ou será que não, em um eu dou mais sorte e aí eu fico entre os 10 primeiros, no outro eu já tenho muita dificuldade e fico em 50º, sabe? Isso é legal, você ter análise, né, da sua evolução. Oi gente, tudo bem? Então, eu estava editando esse vídeo hoje, quarta-feira, e eu lembrei que eu não tinha falado de duas coisas pra vocês. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é pra vocês fazerem os simulados com máscara. A gente não sabe como que vai ficar, né, a situação do Enem, se a pandemia já vai ter, assim, realmente acabado completamente ou se não, se o isolamento ainda vai estar acontecendo, só que parcialmente, ou se não, vai acabar totalmente. Mas é melhor a gente prevenir do que remediar. E tem gente que acha que não faz diferença. Cara, faz diferença você ficar 5h30 com a máscara no rosto, não é brincadeira. Pra quem usa óculos é pior ainda. Tenta achar uma posição confortável do óculos, sabe? Pra não ficar abafando, pra não ficar complicado mesmo na hora de fazer a prova, pra você conseguir respirar bem, não se sentir sufocado. Então já vá fazendo todos os simulados seus, mesmo que seja na sua casa. Faça com máscara, para você literalmente simular. Como eu disse no vídeo, o simulado é para imitar realmente o dia da prova. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês é que é muito importante a gente analisar e comparar os simulados. E aí, nesse quesito, eu sei que muita gente não tem acesso a um bom material de estudos que faça isso por eles. Por exemplo, no meu caso, eu estudei pelo SAS no meu cursinho. E quando você faz os simulados do SAS, eles mesmos na plataforma te dão vários gráficos mostrando, né, quantas questões você acertou, quanto você tirou por cada área do conhecimento, quanto você tirou na redação, e aí mostra a sua tabelinha lá com os seus acertos e a sua nota no gráfico para você ter uma noção da oscilação, porque às vezes a gente pegando assim as notas, né, a gente não tem muita noção. E como eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, nem todo mundo tem um material bom ou um cursinho que faça isso por ele, então eu fiz um material pra vocês. Inclusive eu peço para que vocês se valorizem muito. Vou mostrar aqui pra vocês, quer ver? Olha isso, eu estava fazendo agora, olha as horas, gente.
Já são 00h40. Detalhe, hoje já são 00h40, dia 3/9, hoje já é quinta-feira. E agora são 00h40 e eu estava o quê? Fazendo tabela pra vocês. E o que eu não fiz, estudei pra minha aula de hoje. E que horas que é a minha aula de hoje? 7 horas da manhã. Vou terminar isso aqui correndo e vou dormir, ainda tenho que tomar banho ainda pra dormir. Mas enfim, eu vou tentar gravar a tela do computador pra mostrar pra vocês, mas é bem simplesinho mexer, tá vendo? Eu estava fazendo todas as tabelas, todos os gráficos pra poder facilitar pra vocês. Gente, na verdade eu acho que não tá muito ruim não, né? Então eu vou tentar gravar com o celular mesmo. Mas enfim, resumidamente, essa daqui é uma planilha que vai comparar os seus simulados pra você. Eu coloquei uma média de 20 simulados. Eu considerei cerca de 10 meses, né? Porque, querendo ou não, a gente não faz simulado normalmente, né? Em janeiro, em julho, mas enfim. Eu coloquei uma média de 10 meses. E aí você fala, ah, Pamela, mas são 40 fins de semana fazendo simulado. Sim, mas um simulado não é por final de semana. É um simulado a cada 2 finais de semana. Então, se você fizer um simulado hoje, você só vai fazer ou humanas e linguagens ou natureza e matemática, né? Você não vai fazer as 4 coisas e a redação no mesmo dia. Então aqui, ó, aqui embaixo eu tenho, né, as áreas do conhecimento. Aqui tem linguagens, humanas, natureza, matemática, geral e redação. Aí você vem para linguagens, por exemplo. Aqui, ó, se você clicar no gráfico, você vai ver que tá selecionado aqui porque é uma tabela. E o que você vai fazer? Eu coloquei 2 valores aqui em todos, só de referência. Depois, quando vocês forem colocar, vocês apagam esse daqui, tá? E aí o gráfico refaz. Mas eu coloquei aqui só valores de referência mesmo, para vocês se situarem mesmo. E aqui você vai fazer, ó, tem aqui os simulados, ó, simulado 1, 2, 3, 4, até o simulado 20 que eu coloquei. Aí tem, por exemplo, nota de linguagens. Você vai fazer, vai colocar sua nota. E aí já vai calcular automaticamente e já vai te mostrar no gráfico automaticamente. E aqui embaixo, ó, você pode abaixar e tem outro gráfico, só que com a quantidade de acertos. Então foi lá em cima, colocou a nota de linguagens no simulado 1, vem aqui e coloca o número de acertos no simulado 1. E assim é para todas as matérias, ó, humanas, natureza, matemática, assim em todas as matérias. E aqui tem a parte geral. A parte geral, o interessante dela, vou até dar um zoom aqui, ó, é o que? Eu coloquei a média geral e coloquei a média com peso, né? Porque aí dá pra você ter noção, às vezes você não sabe exatamente qual faculdade você quer, tem como você colocar a sua nota geral, né? E tem como você colocar a sua média com peso. Caso alguém tenha dificuldade e queira acrescentar mais um peso, pode me chamar lá no Estudigram, que eu respondo e ajudo a personalizar, né, a sua tabela e o seu gráfico. E aqui embaixo, ó, tem a quantidade de acertos total para cada simulado. E também tem a sua aba de redação, para você acompanhando as notas de cada simulado e colocando aqui para você ter uma noção no gráfico, uma noção real. Então isso é muito interessante, porque é melhor do que a gente ficar falando, ah, eu tirei tanto, ah, eu acertei tanto no último. É a gente comparar certinho um com o outro. Opa, pera, por que eu tive um decaimento tão drástico em natureza nesse simulado? Será que foi porque o nível foi mais difícil? Será que foi porque eu estava desconcentrada? Será que foi porque caíram matérias que eu tinha mais dificuldade? Não, eu tô num padrãozinho legal. Não, porque que o meu gráfico ele tá só descendo, né? A tendência eu tenho que subir. O que tá acontecendo? E aí, tendo o gráfico, fica mais fácil você analisar problemas e soluções. E bem, gente, essa planilha do Excel, divididinha com as tabelas, com os gráficos, enfim, eu vou disponibilizar lá na minha bio do meu Estudigram. Então, se você não me segue, é @vestibuleiros. Lá é só você ir no meu perfil, vai ter um link lá, você clica e aí vai ter várias opções. Vai ter o canal do Telegram, vai ter o canal do YouTube e aí vai ter lá planilha comparação simulados. E aí você clica nela e você vai ser diretamente direcionado para ela, tá bom? Você pode baixá-la, pode fazer um bom uso. E era isso que eu queria dizer para vocês. E agora eu vou tomar banho porque eu tenho que dormir, porque daqui 6 horas eu tenho aula. Tchau, gente. Então, era basicamente isso, eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo. Agora são exatamente meia-noite, eu estou caindo de sono.
fiquei o dia inteiro planejando vídeos pra vocês e acabou que eu só tive tempo de gravar agora. Meu vizinho também tinha começado a fazer barulho mais cedo, os cachorros começaram a latir, então eu tive que gravar agora, por isso que eu tô até com a voz um pouquinho rouca, porque eu tô com muito sono. Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado uma luz aí de como fazer. E outra coisa, você termina o seu simulado, não é de qualquer forma não, tá? Terminar o simulado e já ir pra uma festinha. Tenta evitar, porque no dia do seu Enem você vai sair do Enem e vai pra uma festinha? Se sim, então beleza, acostume o seu corpo a fazer isso. Se não, vá fazer exatamente o que você faria no dia da prova. Vá descansar, se for necessário, vá chorar também. Enfim, faça o que você irá fazer no dia da prova pro seu corpo não sofrer, pra sua mente não sofrer, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e me seguirem lá no meu Instagram. Eu sempre esqueço de pedir pra seguirem no Instagram. Mas enfim, é @vestibuleiros lá. Eu posto várias dicas legais, várias coisas, vários assuntos sobre cursinho, faculdade, Enem, vestibular. Enfim, um beijo e tchau!